A falácia da falsa comparação ou falsa analogia. Exemplo 1. Um tijolo é maior do que uma rolha de garrafa. Você joga um tijolo no rio, o tijolo afunda e some. Você joga uma rolha de garrafa no rio, a rolha flutua e não some. Logo, uma coisa maior do que a outra sempre afunda no rio, e uma coisa menor não afunda, e assim, o que é menor é melhor do que aquilo que é maior. As pessoas que têm pouco conhecimento científico vão passar a acreditar nesta verdade, entre aspas. Exemplo 1. Juca é grandão, foi nadar na praia e morreu afogado. Pedro é pequeno, foi nadar em alto mar e não morreu afogado. Logo, assim como o tijolo, que é maior do que a rolha de garrafa, e afundou no rio, assim também, a verdade é que todas as pessoas grandonas que caem no alto mar ou no rio, afundam e morrem afogadas. Exemplo 2. Faz parte da história do Brasil. Um bandeirante se aproximou de um grupo de índios brasileiros que estavam próximos a um riacho, com águas cristalinas. Pegou um pouco de álcool, pôs numa vasilha, pôs fogo no álcool. Em seguida, mostrou algumas pedras preciosas para os índios e disse-lhes: se vocês não me mostrarem onde tem estas pedras preciosas, eu vou colocar fogo em todos os riachos, e vocês vão ficar sem água para beber. Estes índios acreditaram nesta verdade dita por este bandeirante, e mostraram para este bandeirante onde havia pedras preciosas. O bandeirante alcançou o seu objetivo, que era enganar os índios, para ficar mais rico, obtendo as pedras preciosas que os índios sabiam onde obtê-las. Qual foi a verdade? O álcool é cristalino. A água do riacho é cristalina. Logo, se o álcool, que é cristalino, pega fogo, a água do riacho, que é cristalina, e é igual ao álcool, também tem que pegar fogo. Qual foi a verdade? Se água e álcool são cristalinos, e pegam fogo, tudo que é líquido e cristalino, pega fogo. Aparentemente, é uma verdade. Porém, ao examinarmos cientificamente tais casos, vemos que é mais uma falácia com o intuito de enganar quem não tem conhecimento científico. Exemplo: Jesus disse, na Bíblia, que o Pai é maior que ele, e que tem coisas que o Filho não sabe, mas somente o Pai sabe. Alguém que acredita na doutrina da Trindade, que foi criada pelos padres no quarto século, após a morte dos apóstolos de Jesus. Atentem para minha ênfase: após a morte dos apóstolos de Jesus, Jesus pôde dizer que o Pai era maior que ele. João 14:28. Porque ele estava aqui na terra, na fase bifásica de ser 100% homem. Mas quando Jesus passa para outra fase, a fase bifásica metamórfica, ele é 100% Deus. Então, os padres concluíram no quarto século, em um concílio papal em 451 era cristã, em Calcedônia, que Jesus é uma pessoa bifásica. Tem hora que ele é 100% Deus, e tem hora que ele é 100% homem. Tem cabimento isso? Jesus ser uma pessoa bipolar? Jesus ser uma pessoa de dupla personalidade? Sim, foi isso que os padres da Igreja Católica criaram em 451, da era cristã, em Calcedônia. Para rebater o fato do arcebispo Ário ter mencionado para o imperador Constantino as palavras de Jesus, em João 14:28, que o Pai era maior do que Jesus. Sim, Jesus disse que o Pai era maior do que ele, mas isso incomodava, e muito, os padres apóstatas. Sim, os pais da igreja que haviam se apostatado do ensino de Cristo.
conforme Jesus havia profetizado. O inimigo semearia joio no meio do trigo. Por isso, surgiram os cristãos de imitação, parecem, mas não são. O imperador Constantino era um pagão, que presidiu e decidiu aquilo que os cristãos deveriam acreditar. Um pagão. Então, quando Jesus dizia que o Pai era maior que ele, não deveriam levar a sério Jesus, pois ele era bifásico. Entendem? Sim, um bipolar, segundo os padres da ICAR, de 451, em Calcedônia. Compreendem? Sim. Pasmem. Chupem esta manga. Mas, esta é a verdade. Nua e crua que está registrada, na história da ICAR. E que os protestantes anuíram, e anuem, até hoje. O Conselho de Igrejas de Cristo na América, diz que para que possa ser considerada uma igreja cristã, ela é obrigada a crer nesta doutrina da Trindade. É mole? Está bom ou quer mais? Certa vez, o apóstolo Pedro disse para Jesus: Senhor, tu sabes tudo. João 21:17. Então, se Jesus sabe tudo, por que ele disse que não sabe o dia e a hora do fim, mas que unicamente só o Pai sabe? É porque quando Jesus disse que não sabia o dia e a hora do fim, é porque Jesus estava na fase humana. Então, como humano, Jesus não sabia do dia e a hora do fim, mas quando Jesus estava na fase divina de ser 100% Deus, daí, conforme o apóstolo Pedro disse para Jesus: Tu sabes tudo. Jesus estava na fase bipolar, em ser 100% Deus. Entendeu? Nesta ocasião, que Pedro disse que Jesus sabia de tudo, Jesus estava na fase bipolar de ser 100% Deus. Entende? Um exemplo. Suponhamos que você entre na escola de ensino fundamental para aprender matemática. E o professor dá uma aula de matemática para a classe. E você, emocionado, diz na sala de aula para todos os alunos ouvirem: Professor, o senhor sabe tudo. E o professor te responde: O professor de matemática do ensino médio sabe muito mais que eu. Ou, suponhamos que você entre numa escola de ensino médio para aprender matemática, e o professor dá uma aula de matemática para a classe, e você, emocionado, diz na sala de aula para todos os alunos ouvirem: Professor, o senhor sabe tudo. E o professor te responde: O professor de matemática do ensino superior sabe muito mais que eu. De modo similar, quando Pedro disse para Jesus que ele sabia de tudo, este sabia de tudo, era em relação de Jesus aos humanos. Porém, com relação ao seu Deus e Pai, Jesus não sabia tudo, não. Bem depois, quando Jesus já havia sido ressuscitado em 33 de nossa era comum, e Deus lhe havia dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus foi questionado se ele iria trazer o reino de Deus para Israel naquela ocasião, e Jesus respondeu que não cabia a eles obter conhecimento de tempos e épocas que o Pai tem colocado sob a sua própria jurisdição. Veja Atos 1:6, 7. Jesus quis dizer que havia coisas escondidas dele que só pertenciam a YHWH, o seu Pai. Veja Deuteronômio 29:29, Marcos 13:32.
Portanto, quando Pedro disse para Jesus: Tu sabes de tudo. É óbvio que Pedro se referiu em relação aos humanos, mas não em relação ao pai dele, YHWH. E podemos comprovar isso, em Atos 1, 6, 7, que mesmo Jesus já ressuscitado, ele disse para os seus discípulos que só o seu pai sabia do momento para trazer o reino dele para Israel. Veja bem, só o seu pai sabia. Nem Jesus sabia. Jesus já estava ressuscitado, mas ele disse que só o pai sabia. Qual a fase bipolar que Jesus respondeu aqui, hein? Como humano, ou como Deus? Alguém pode afirmar: Jesus Cristo é chamado de Deus, na Bíblia. Fez grandes milagres, e só Deus pode fazer milagres. Logo, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, pois só Jesus podia fazer milagres. Moisés também foi chamado de Deus. Fez grandes milagres. Então, Moisés é Deus Todo-Poderoso. Veja Êxodo 4:16. Portanto, há falácias de falsas comparações que parecem ser coisas iguais, mas não são. É isso aí. Outra falácia é a falácia da falsa causa. É estabelecer um nexo causal entre dois fatos, quando na realidade, o que existe é uma simples relação. Exemplo: quando um cristão não acredita na doutrina criada pelos padres que se apostataram do ensino de Cristo, mais de 200 anos depois da morte dos apóstolos de Jesus no quarto século, denominada Mistério da Santíssima Trindade, haja vista que os membros da JW.org não acreditam nesta doutrina já explicada acima. Os evangélicos têm o preconceito de acusar tal cristão de testemunha de Jeová. O mesmo tipo de falácia que existia nos dias de Jesus. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré. João 1,46. Ora, Jesus veio de Nazaré. Jesus era uma coisa má. Então, Jesus tinha que ser mau só porque era de Nazaré. Perceberam a falácia? Então, percebam que nos dias de Jesus, havia um preconceito contra qualquer pessoa que vinha de Nazaré. A pessoa tinha que ser má. Nicodemos era um sacerdote que fazia parte dos fariseus, e que acreditava em Jesus, e os fariseus disseram-lhe: Será que tu também és da Galiléia? Pesquise e vê que nenhum profeta há de ser levantado da Galiléia. Disseram os fariseus para Nicodemos. Perceba que nos dias de Jesus havia um preconceito contra Nazaré e Galiléia, e havia uma falácia que Nazaré e Galiléia não tinha gente boa. Mas Deus quis que seu filho nascesse num lugar que era visto com preconceito. Significa que Jesus era mau? Significa então que uma pessoa que não acredita na Trindade ele tem que ser um cristão mau? Ele tem que ser uma testemunha de Jeová da JW.org. Veja João 7,52. Existe uma falácia da falsa causa, que é a seguinte: o sol nasce quando o galo canta. Quer dizer que se o galo não cantar, o sol não nasce. Percebeu a falácia? Portanto, desde que você acredite naquilo que está em harmonia com a Bíblia, não importa de onde você veio, qual era a sua religião, não interessa. Jesus disse que a sabedoria é provada justa por suas obras. Mateus 11:19.
Uma pessoa que tem diploma de doutor nisso ou naquilo, mas que na hora de mostrar o serviço na sua área de atuação, não o faz, é o quê? É um falacioso. E uma pessoa que não tem o diploma de doutor nisso ou naquilo, mas que na hora de mostrar o serviço na sua área de atuação, mostre o serviço com eficácia ou eficiência, este sim, se enquadra naquilo que Jesus disse. A sabedoria é provada justa por suas obras. Mateus 11:19. Portanto, não importa se Jesus nasceu num lugar que é tido com preconceito, da mesma forma que não importa se uma pessoa não crê na Trindade, ela é obrigada a ser má. Portanto, a falácia da falsa comparação existe, e precisamos ficar muito atentos a ela. Caso contrário, podemos perder a vida eterna por crermos numa mentira. Veja Apocalipse 22:15 parte B.